Bem-vindo a mais um dia de leitura da nossa Maratona Bíblica. Nós estamos lendo o livro de 1 Crônicas e hoje vamos iniciar a partir do capítulo 15, que vai falar sobre os levitas designados para levarem a arca. A partir do versículo 1 diz o seguinte, vamos lá. Davi fez também casas para si mesmo, na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus e lhe armou uma tenda. Então ele disse: Ninguém pode levar a arca de Deus, a não ser os levitas, porque o Senhor os escolheu para levarem a arca do Senhor e os servirem para sempre. Davi reuniu todo Israel em Jerusalém para trazer a arca do Senhor para o lugar que ele havia preparado para ela. Davi reuniu os filhos de Arão e os levitas. Dos filhos de Coate veio Uriel, o chefe, e seus irmãos 120. Dos filhos de Merari veio Asaías, o chefe, e seus irmãos 220. Dos filhos de Gerson veio Joel, o chefe, e seus irmãos 130. Dos filhos de Elisafã veio Semaías, o chefe, e seus irmãos 200. Dos filhos de Hebron veio Eliel, o chefe, e seus irmãos 80. Dos filhos de Uziel veio Aminadab, o chefe, e seus irmãos 112. Davi chamou os sacerdotes Zadok e Abiatar, e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab. E lhes disse: Vocês são os chefes das famílias dos levitas, santifiquem a si mesmos e aos seus irmãos, para que possam trazer a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que preparei para ela. Pois visto que vocês não a carregaram na primeira vez, o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós, porque não o buscamos segundo nos tinha sido ordenado. Então os sacerdotes e os levitas se santificaram para trazer a arca do Senhor, Deus de Israel. Os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus sobre os ombros pelos cabos, como Moisés havia ordenado segundo a palavra do Senhor. Agora nós veremos os músicos designados para o culto, a partir do versículo 16, que diz: Davi ordenou aos chefes dos levitas que constituíssem os seus irmãos, os cantores, para que, acompanhados por instrumentos musicais, liras, harpas e símbolos, se fizessem ouvir, levantando a voz com alegria. Assim os levitas designaram Emã, filho de Joel, e dos irmãos dele, Asaf, filho de Berequias, e dos filhos de Merari, irmãos deles, Etã, filho de Cusaías, e com eles os seus irmãos da segunda ordem, Zacarias, Beni, Jaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Maaseias, Matitias, Elifeleu e Miqunéias, e os porteiros Obed-edom e Jeiel. Assim os cantores Emã, Asaf e Etã se faziam ouvir com símbolos de bronze, Zacarias, Aziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Maaseias e Benaia com liras com voz de soprano, Matatias, Elifeleu, Miqunéias, Obed-edom, Jeiel e Azarias com harpas em voz de baixo para conduzir o canto. Quenanias, chefes dos levitas, músicos, tinha um encargo de dirigir o canto porque era perito nisso. Berequias e Elcana eram porteiros da arca. Sebanias, Josafá, Natanael, Amassai, Zacarias, Benaia e Eliezer, os sacerdotes, tocavam as trombetas diante da arca de Deus. Obed-edom e Jeías eram porteiros da arca. Agora falando sobre a arca ser levada para Jerusalém, a partir do versículo 25 vai dizer: Davi, os anciãos de Israel e os capitães de milhares foram com alegria buscar a arca da aliança do Senhor na casa de Obed-edom. E visto que Deus ajudou os levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, ofereceram em sacrifício 7 novilhos e 7 carneiros. Davi estava vestido com um manto de linho fino, bem como todos os levitas que levavam a arca, os cantores e Quenanias, chefe dos que levavam a arca dos cantores. Davi vestia também uma estola sacerdotal de linho. Assim, todo Israel levou a arca da aliança do Senhor com júbilo e ao som de clarins, trombetas e símbolos, fazendo ressoar harpas e liras. Agora Mical despreza Davi, versículo 29 diz: Quando a arca da aliança do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou pela janela. E ao ver o rei Davi dançando e se alegrando, ela o desprezou em seu coração.
Agora, no capítulo 16 de 1 Crônicas, nós vamos falar sobre a oferta de sacrifícios. A partir do versículo 1 diz o seguinte: levaram a arca de Deus e a puseram no meio da tenda que Davi tinha preparado para ela. Então trouxeram holocaustos e ofertas pacíficas diante de Deus. Depois de trazer os holocaustos e as ofertas pacíficas, Davi abençoou o povo em nome do Senhor e repartiu a todos em Israel, tanto homens como mulheres, e cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Designou dentre os levitas os que haviam de ministrar diante da arca do Senhor, e celebrar, louvar e exaltar o Senhor Deus de Israel, a saber, Asaf, o chefe de Zacarias, o segundo, e depois Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matatias, Eliabe, Benaia, Obed-edom e Jeiel, com liras e harpas, e Asaf fazia ressoar os símbolos. Os sacerdotes Benaia e Jaziel estavam continuamente com trombetas diante da arca da aliança de Deus. Foi naquele dia que Davi encarregou pela primeira vez Asaf e os seus irmãos de celebrarem com hinos o Senhor. Agora falando sobre o hino de ação de graças, a partir do versículo 8. Deem graças ao Senhor, invoquem o seu nome. Tornem conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantem a Deus, cantem louvores a Ele. Falem de todas as suas maravilhas. Gloriem-se no seu santo nome. Alegre-se o coração de todos que buscam o Senhor. Busquem o Senhor e o seu poder. Busquem continuamente a sua presença. Lembrem-se das maravilhas que Ele fez, dos seus prodígios e dos seus juízos de seus lábios. Vocês, descendentes de Israel, seu servo, vocês, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus. Os seus juízos permeiam toda a terra. Lembrem-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez com Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo: eu lhe darei a terra de Canaã como porção da sua herança. Então eles eram um pequeno número, pouquíssimos e estrangeiros na terra de Canaã. Andavam de nação em nação, de um reino para outro. Deus não permitiu que ninguém os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo: não toquem nos seus ungidos, nem maltratem os seus profetas. Cantem ao Senhor todas as terras, proclamem a sua salvação dia após dia. Anunciem entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque o Senhor é grande e digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e alegria no seu santuário. Deem ao Senhor a família dos povos, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, tragam ofertas e entrem nos seus átrios, adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Tremam diante dele todas as terras, pois ele firmou o mundo para que não se abale. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Diga-se entre as nações: o Senhor reina. Ruja o mar e a sua plenitude, alegre-se o campo e tudo o que nele há. Cantem de alegria as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem julgar a terra. Deem graças ao Senhor, porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E digam: salva-nos, ó Deus, da nossa salvação. Congrega-nos e livra-nos das nações, para que demos graças ao teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. E todo o povo disse: amém. E louvou o Senhor. Agora vai falar sobre adoração em Jerusalém e Gibeão, a partir do versículo 37, que vai dizer: então Davi deixou Asaf e os seus irmãos ali diante da arca da aliança do Senhor, para ministrarem continuamente diante dela, segundo o que estava ordenado para cada dia. Também deixou Obed-edom com os seus irmãos, em número de 68, bem como Obed-edom, filho de Gedutom, e Oza, para serem porteiros. E deixou Zadok, o sacerdote, e os sacerdotes, seus irmãos, diante do tabernáculo do Senhor, num lugar alto de Gibeão, para oferecerem continuamente ao Senhor os holocaustos sobre o altar dos holocaustos, de manhã e de tarde, segundo tudo o que está escrito na lei que o Senhor havia ordenado a Israel. E com eles deixou Emã, Gedutum e os demais escolhidos, que foram nominalmente designados para louvarem o Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Portanto, com eles estavam Emã e Gedutum, que faziam ressoar trombetas, símbolos e instrumentos musicais usados para louvar a Deus. Os filhos de Gedutum eram porteiros.
Então todo o povo se retirou, cada um para a sua casa. Davi também foi para abençoar a sua casa. Agora no capítulo 17 de 1 Crônicas vai falar sobre a aliança do Senhor com Davi. A partir do versículo 1 diz o seguinte: E aconteceu que quando Davi já morava no seu palácio, ele disse ao profeta Natã: Eis que estou morando num palácio feito de cedro, mas a arca da aliança do Senhor se encontra numa tenda. Então Natã disse a Davi: Faça tudo o que estiver em seu coração, porque Deus está com você. Porém, naquela mesma noite a palavra de Deus veio a Natã dizendo: Vai e diga a Davi meu servo, assim diz o Senhor: Não será você quem edificará um templo para a minha habitação. Desde o dia em que tirei Israel do Egito até o dia de hoje, não habitei em nenhum templo, mas tenho andado de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. Em todos os lugares em que andei com todo Israel, por acaso falei alguma palavra com algum dos juízes, a quem mandei apacentar o meu povo, dizendo: Por que vocês não construíram um templo de cedro para mim? Agora diga ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu tirei você das pastagens e do trabalho de andar atrás das ovelhas, para que você fosse príncipe sobre todo o povo de Israel. Estive com você por onde quer que você andou, e eliminei todos os seus inimigos diante de você. Engrandecerei o seu nome como só os grandes têm na terra. Prepararei um lugar para o meu povo de Israel e o plantarei para que habite no seu lugar e não seja mais perturbado. E jamais os filhos da perversidade o afligirão como no passado. Desde os dias em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, subjugarei todos os seus inimigos. Também lhe faço saber que o Senhor fará uma casa para você. Quando se cumprirem os seus dias e você for para junto de seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente, um dos seus filhos, e estabelecerei o seu rei. Este edificará um templo para mim, e eu estabelecerei para sempre o seu trono. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Não tirarei dele a minha misericórdia, como a retirei daquele que foi rei antes de você. Mas eu o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas essas palavras e conforme toda esta visão, assim Natã falou com Davi. Agora vai ter a oração de agradecimento de Davi a partir do versículo 16, que vai dizer: Então o rei Davi se pôs diante do Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor Deus? E qual a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? E como se isto fosse pouco aos teus olhos, ó Deus, também falaste a respeito da casa de teu servo para tempos distantes, e me trataste como se eu fosse um homem ilustre, ó Senhor Deus. Que mais ainda te poderá dizer, Davi, a respeito das honras feitas a teu servo? Pois tu conheces bem o teu servo. Ó Senhor, por amor de teu servo e segundo o teu coração fizeste toda esta grandeza, para tornar conhecidas todas estas grandes coisas. Senhor, não há ninguém semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo o que nós mesmos temos ouvido. Quem há como o teu povo de Israel, gente única na terra, a quem Deus foi registrar para ser o seu povo, trazendo para ti mesmo o nome com estas grandes e tremendas coisas, desterrando as nações de diante do teu povo, que resgataste do Egito. Estabeleceste o teu povo de Israel por teu povo para sempre, e tu, Senhor, te fizeste o seu Deus. E agora, Senhor, quanto a esta palavra que disseste a respeito de teu servo e a respeito da tua casa, seja estabelecida para sempre, e faze como falaste. Seja estabelecido e para sempre engrandecido o teu nome, e que se diga: o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, é Deus para sempre. E a casa de Davi, teu servo, será estabelecida diante de ti, pois tu, Deus meu, fizeste ao teu servo a revelação de que lhe edificarias uma casa. Por isso o teu servo se animou para fazer-te essa oração. Agora, pois, ó Senhor, tu mesmo és Deus e tens prometido ao teu servo este bem. Queiras agora abençoar a casa do teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor, a abençoaste, e ela será abençoada para sempre. Agora, no capítulo 18 de 1 Crônicas, nós vamos falar sobre as diversas vitórias de Davi.
A partir do versículo 1 diz o seguinte, vamos lá. Depois disso, Davi atacou os filisteus, derrotou-os e tomou Gate e as suas aldeias das mãos dos filisteus. Também derrotou os moabitas que se tornaram servos de Davi e lhe pagaram tributo. Davi também derrotou Hadadezer, rei de Zobá, nas imediações de Ramate, quando aquele foi restabelecer o seu domínio sobre o rio Eufrates. Davi tomou-lhe 1.000 carros de guerra, 7.000 cavaleiros e 20.000 soldados de infantaria. Mutilou todos os cavalos dos seus carros de guerra, com exceção dos que puxavam 100 deles. Os sírios de Damasco foram socorrer Hadadezer, rei de Zobá, mas Davi matou 22.000 deles. Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios se tornaram servos de Davi e lhe pagavam tributo. E o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia. Davi tomou os escudos de ouro que eram usados pelos oficiais de Hadadezer e os trouxe a Jerusalém. Também de Tibate e de Cum, cidades de Hadadezer, Davi tomou grande quantidade de bronze, de que Salomão fez o mar de bronze e as colunas e os utensílios de bronze. Quando Tou, rei de Ramate, soube que Davi tinha derrotado todo o exército de Hadadezer, rei de Zobá, mandou seu filho Adorão ao rei Davi para o saudar e cumprimentá-lo por ter lutado contra Hadadezer e por havê-lo vencido. Acontece que Hadadezer de contínuo fazia guerra a Tou. Adorão trouxe consigo objetos de ouro, de prata e de bronze, que o rei Davi consagrou ao Senhor juntamente com a prata e o ouro que havia trazido de todas as demais nações, de Edom, de Moabe, dos filhos de Amon, dos filisteus e de Amaleque. Também Abisai, filho de Zeruia, matou 18.000 edomitas no Vale de Sal. Pôs guarnições em Edom, e todos os edomitas se tornaram servos de Davi, e o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia. Agora vai falar sobre os oficiais de Davi a partir do versículo 14. Diz o seguinte: Davi reinou sobre todo Israel, julgava e fazia justiça a todo o seu povo. Joabe, filho de Zeruia, era comandante do exército. Josafá, filho de Aiude, era cronista. Zadok, filho de Aitube, e Abimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes, e Salsa era o escrivão. Benaia, filho de Joiada, era o comandante da guarda real. Os filhos de Davi, porém, eram os primeiros ao lado do rei. A gente finaliza por aqui hoje. Que Deus abençoe você e até amanhã.